Bom dia, bom dia, bom dia! Começando mais uma manhã na presença do Senhor e hoje Deus ele tem mais para nós, para o nosso coração. Começa a colocar o teu coração na presença dele. Começa a dizer bom dia, Senhor Jesus. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Paizinho. Oh, seja bem-vindo aqui. Seja bem-vindo em nossa casa. Seja bem-vindo nessa manhã. Abre os nossos olhos para que nós te vejamos. Abre os nossos ouvidos para que a gente te ouça. Fala, Senhor, particularmente com cada pessoa que hoje está aqui para te escutar, Senhor, precisando mais de ti. Nós precisamos de ti. Abra os nossos olhos, Senhor, para que nós vejamos. Abre os nossos olhos para que nós possamos buscar mais do Senhor. Nós queremos, Senhor, mergulhar em Ti. Obrigada pelo Teu amor, Jesus. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos protege. Nós queremos Te pedir, Senhor, passa o Teu sangue sobre as portas da nossa casa. Que só entre na nossa casa o que for Teu. Nós queremos Te pedir isso, Senhor Jesus. Que a nossa casa seja rendida a você, Senhor. Que o Senhor proteja os umbrais das nossas portas. E que tudo aquilo que seja seu esteja aqui. E que tudo aquilo que não seja, Senhor, que o Senhor retire agora mesmo. Nós somos filhas tuas e nós queremos viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Senhor, nós queremos nos alegrar com tudo que o Senhor tem feito em nós e através de nós. Nós queremos, Senhor, te agradecer pelo teu cuidado, pelo teu amor. Nós queremos te agradecer por mais uma oportunidade nessa manhã de aprender de ti, de estarmos vivas, de fazermos diferente. Senhor, nós queremos te agradecer porque o Senhor cuida de nós nos detalhes. Nós queremos entregar o nosso dia a Ti, Senhor. Os nossos passos são Teus. O nosso próximo minuto é Teu. Senhor, tudo é Teu. A nossa família é Tua, Senhor. A nossa mente é Tua. Começa a entregar tudo para o Senhor. Senhor, toma o Teu trono em nossa casa. Toma o Teu trono na nossa vida. Toma o Teu trono, Senhor. O Senhor é o nosso Senhor. De fato, Senhor, nós queremos te pedir, seja o Senhor da nossa vida. Cuida dos detalhes. Que nós possamos descansar, porque tem alguém regendo tudo, Senhor. Que é o Senhor. Aquele que nos ama. Aquele que deu a vida por nós. Oh, Jesus, nós queremos te agradecer por isso. Senhor, nós queremos te pedir por cada pessoa que vai entrar nessa live, nessa manhã. E que o Senhor possa falar pessoalmente com cada uma. Que o Senhor possa nos exortar a vivermos diferente. Que nós possamos aprender de Ti nessa manhã. Senhor, nós te agradecemos e te glorificamos. Começa a falar palavras de amor pro teu Deus. Começa a falar palavras de amor pro teu Deus. A Gabriela, ela tá aprendendo a música de Dia das Mães. Então ela canta as músicas de Dia das Mães. E cada vez que ela canta uma musiquinha pra mim, o meu coração se enche de alegria. Eu quero amassar ela de tanta alegria. Quando eu escuto ela falando palavras de amor para a mamãe. Então, fala palavras de amor para o teu Deus. Fala palavras de amor para o teu Deus. Começa a dizer, Senhor, eu te amo. Senhor, o Senhor é bom. O Senhor é maravilhoso. O Senhor faz coisas que nós nem podemos imaginar. O Senhor é um Deus atento. O Senhor é um Deus incomparável. O Senhor é grande. O Senhor é lindo.
O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é amoroso. Nós te amamos, Deus, nós somos gratas. Recebe a nossa adoração, nós te adoramos, Senhor. Nós rendemos o nosso coração a Ti. Senhor, nós te agradecemos porque na Tua imensidão o Senhor vem conversar com a gente, trazer pão quente de manhã, nessa quarta-feira para nós. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem segurado em nossas mãos, porque o Senhor não tem permitido que nós desviemos nem para a direita e nem para a esquerda. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de cada pedacinho nosso. Nós te agradecemos, Senhor, e nós queremos te pedir nessa manhã, envia-nos, Senhor, prepara-nos, Senhor, nos posiciona, Senhor, abra os nossos olhos para que nós vejamos, Senhor. Eu quero pedir para que você que chegou cansada aqui, vá colocando os pesos diante do Senhor nessa manhã. Você que chegou com a mochila pesada aqui nessa live de quarta-feira. Eu lembro daquele videozinho que viralizou do menino dizendo, né? Que era sexta-feira, né? E depois ele fala, não, ainda é quarta-feira. Ainda é quarta-feira. Sexta-feira, cadê você? Quarta-feira é o dia que você já está cansada da semana, parece longe da sexta. Mas que você possa dizer, Senhor, eu quero trazer aqui minhas mochilas pesadas para o Senhor. Começa a colocar diante do Senhor o que está pesado para você. Fala para Ele. Senhor, essa situação com o meu esposo está pesada para mim. Essa mochila está pesada, Deus. Senhor, essa situação com o meu filho está pesado, Senhor. Eu não sei lidar. Senhor, essa vivência com as minhas finanças, Senhor, está pesado para mim. Senhor, essas incertezas, elas estão pesadas. Senhor, essa dor no corpo, ela está pesada. E apresenta para o Senhor nessa manhã quais são os teus pesos. Coloca diante dele. Coloca diante dele, porque essa live vai falar sobre isso. Mas mais importante do que falar sobre é falar com. Mais importante do que falar sobre é falar com, está diante de você, aquele que retira todo o peso, porque já carregou sobre si todo o peso. Então apresenta para ele, Senhor, está pesado. Senhor, isso aqui está pesado. Senhor, eu estou assim. Fala para o Senhor, Ele é teu Pai, Ele quer te ouvir como você está. Fala para Ele, Senhor, eu tô assim. Senhor, eu tô assim. Olha para mim, Deus. Fala com Ele agora. Não se distraia nesse momento. Nada é mais importante do que você olhar nos olhos do teu Pai. Do teu Pai. Coloca a mão no teu coração e conta pro teu Pai o que tá pesado para você. Você tem se sentido sozinha? Você tem se sentido carregando um peso sozinha? Ele está aqui. Ele está aqui. Que você possa falar com Ele agora. Não fale com mais ninguém nesse momento. Fale com Ele agora. Ele disse, o meu fardo é leve, meu jugo é suave. Meu fardo é leve, meu jugo é suave. Que você possa falar com teu Deus nessa manhã. E a palavra dessa manhã, eu vou pedir para você mandar aí os seus aviõezinhos. Manda seus aviõezinhos nessa manhã para despertar alguém que acordou e está mexendo na timeline do Instagram. Manda seus aviãozinhos para aquela pessoa que talvez ela já foi perdendo fervor hoje de manhã na escola de embaixadoras,
na aula para liderança, o Senhor falou sobre a gente manter esse fervor, sobre a gente manter esse ardor do Espírito Santo em nós. No começo de relacionamento, todo mundo quer fazer coisas, né? No começo de uma ação, você tá empolgado. No começo, a gente tá ali cheio de energia, mas depois a gente vai ficando morno. Mas o próprio Senhor diz que os mornos, Ele vomita. Ele vomita. E eu falei para as meninas, sabe quando você entra numa loja e tem vendedoras que estão com preguiça? Que estão moles, que não queriam estar ali? Você pergunta para ela, fala, não sei. Tá? Aí você fala alguma coisa, ela fala, tem que ver. Fala até mole, anda mole. Mas você já entrou numa loja que tinha alguém com vontade de estar ali, que procura, que se alegra, que anda com vontade, que fala com vontade, que busca. O próprio Deus diz, buscai e achareis, pedi e recebereis, batei e a porta abri-vos-á. Existe uma parte que é tua. Existe uma parte que é dele e existe uma parte que é tua. Existe uma parte que é dele e existe uma parte que é tua. Que a brasa do Espírito Santo esteja sobre você. Que você mande 10 aviõezinhos agora. Que você fala, ei, você precisa estar aqui. Que você seja aquela que não anda de qualquer jeito, que não fala de qualquer jeito, que não faz de qualquer jeito. Porque Deus não te chamou para viver de qualquer jeito. E você tá esperando, nenhuma porta abre. Ei, ele falou, batei e a porta abriu-vos-á. Você tem batido nas portas? A minha oração é, Deus, fecha todas as portas, só deixa aberta a porta certa. Sabe por quê? Porque eu vou bater em todas. A minha parte é bater. A do Senhor é abrir. E aí eu peço, Senhor, o Senhor não abre aquela e não deixa que ninguém abra aquela que não é tua, porque eu não quero perder tempo. Mas a minha parte é bater. Tem coisas que estão acontecendo que você tá falando, mas não tô achando. Não tô achando. Você já achou uma coisa que você não tá procurando? Você já achou algo que você não está procurando? Então vamos lá, nós vamos entender hoje nessa live que tem coisas que são nossas e tem coisas que são de Deus. Mas Deus, a gente já aprendeu isso aqui, Deus nos chama para um princípio de parceria. Deus nos chama para um princípio de parceria. Só um Deus maravilhoso poderia fazer isso com a gente. Deus nos chama a parceria. A parceria. E você precisa entender algumas coisas sobre essa parceria. A primeira coisa que você precisa entender sobre essa parceria, que uma parceria fala de um par, não existe solidão na parceria. A parceria fala de um par. Então, se você acha que você está carregando sozinha, se você acha que você está vivendo sozinha, se você já disse isso, se só tem eu, vai eu mesma. É tudo, eu não posso contar com ninguém. Só depende de mim. Se você tem essas frases repetidas no seu coração, eu quero te dizer que você não está na parceria. Por isso, tá pesado. Você não está na parceria, por isso está pesado. Parceria de dois. Parceria de dois. Então, a primeira coisa que você precisa saber de parceria é que parceria é de dois. E aí, existe uma parte que é sua na parceria e existe uma parte que é do Senhor. Você precisa saber disso. Numa parceria, existe uma parte que é sua, existe uma parte que é do Senhor. Existe um possível que é seu e existe um impossível que é do Senhor. Existe um agir seu que abre e dá disponibilidade para o agir do Senhor. Porque Deus, ele é um Lorde que respeita aquilo que você dá abertura para ele fazer. Por isso,
Você precisa entender que nessa parceria existe uma parte tua e uma parte do Senhor. E a gente tem dificuldade nisso, porque a gente vai para um pêndulo que você acha que fé é você ficar relaxado e deixar Deus fazer. Faz aí, Deus. Como se fosse um iFood, um delivery. Faz aí, Deus. E você não entra para essa parceria. E você não entra para essa parceria. Você quer que Deus faça. E aí você tá sentada. E você tá sentada falando, mas não muda nada no meu casamento. Mas eu já tô cansada. Eu já tô cansada. As coisas não se transformam. Mas eu já tô cansada. Buscai e achareis. Você tem buscado ao Senhor. Você fala, mas Deus não fala comigo. Você tem buscado ao Senhor. Você tem buscado ao Senhor. Buscai e achareis. Ele disse. Mas existe uma parte que é sua. A maior parte de nós quer que as coisas mudem, fazendo tudo do mesmo jeito. Eu gosto muito de uma frase que diz assim, a maior loucura do ser humano é esperar que as coisas mudem, fazendo tudo do mesmo jeito. Sabe por que a gente faz isso? Porque a gente sempre acha que a mudança não tem a ver com a gente. A gente acha que a mudança é sempre do lado de fora. É o teu marido que tem que mudar, é o teu chefe que tem que mudar, é o mercado que tem que mudar, é o Brasil que tem que mudar, é algo externo que tem que mudar, porque nós somos aquelas que temos dificuldade em nos abrirmos para sermos transformadas. Todas as vezes que eu fui até o meu quarto de guerra falar com o Senhor, mesmo que seja de outra pessoa, quem foi mudada fui eu. E depois mesmo que eu falasse assim, Senhor, mas o outro que tá errado, Senhor, por que eu? Sabe qual foi a resposta dele? Porque foi você que veio. Quem fica malhado é quem vai pra academia. Quem fica malhado é quem vai pra academia. Você que veio, o Senhor tá te treinando. Você se abriu para isso. Então não adianta você ficar ali de braço cruzado. Existe um posicionamento. Mas existe um outro lado do pêndulo. Existe um outro lado do pêndulo. Que é quando tá muito pesado. Porque você tá fazendo sozinho. E eu quero te dizer algo que eu quero que você escreva. Escreve no seu celular, escreve numa folha, mas você vai ter que meditar nessa palavra. Tá pesado porque você não tá contando com Deus. Tá pesado porque você não tá contando com Deus. Tá pesado porque você não tá contando com Deus. Sabe o que é jugo? Sabe quando ele tá falando, é uma madeira que fica em cima dos bois. É uma madeira que fica em cima dos bois. E por que isso é leve? Porque se você tiver alinhado com o Senhor, o boi que tá no meio é quem puxa tudo. Quem recebeu o madeiro nas costas? Ele. Então tá pesado porque você tá ou na frente, fazendo tudo sozinha, ou atrás, não andando com aquilo que Deus está fazendo na tua vida, o que Ele tem para fazer na tua vida. Mas se você estiver alinhado, quem levou o madeiro principal nas costas? Ele. Tá pesado porque você não tá contando com Deus. E Ele vai mostrar isso de diversas maneiras na Bíblia. Sabe? Pedro passou uma noite inteira pescando. Pedro passou uma noite inteira pescando. E não deu nada de pesca. Ele ficou tão revoltado com aquela noite. Voltou? Voltou? Vocês me escutam? Me dá um ok aqui. Pedro ficou tão revoltado com aquela noite. Vocês me escutam?
Vocês me escutam? Pedro ficou tão revoltado com aquela noite. Ó, entrou até um filtro aqui. Pedro ficou tão revoltado com aquela noite que ele estava lavando as redes. Diz que lavava as redes quando você ia dar uma pausa na pesca. Ele estava desistindo. Talvez você está fazendo tanta coisa sozinha que você está desistindo. Que você também está falando, vou jogar a toalha. Você está lavando as redes, entende? Vou jogar a toalha. Vou deixar quieto. Quando você está fazendo isso, é porque você está fazendo sozinho. Pedro já estava lavando as redes, estava falando, deixa quieto. Isso aqui não vai funcionar mais. Pedro estava... Não está funcionando. Talvez você está fazendo coisas na tua vida, no seu trabalho, que você está falando, não está funcionando. Não está funcionando. Mas Jesus... Jesus fala para Pedro, Pedro, joga pro outro lado. Você tá fazendo de um jeito. Você tá fazendo do seu jeito. Essa é a questão. Você tá fazendo do seu jeito. E não ouvindo o que Deus tem para falar para você. Escuta o que Deus tem para falar para você. E às vezes ele vai falar, joga do outro lado. Você tá lá só batendo cabeça, reclamando. Mas o Senhor, Ele tá falando, eu não tenho reclamação para você, é do outro lado. Você tá fazendo tudo do mesmo jeito, Ele tá falando, ei, joga do outro lado. E Pedro, naquela hora, você já sabe, eu já preguei sobre essa palavra. Pedro, nessa hora, fala, Jesus, você pode entender das palavras, mas eu entendo de peixe. Esse mar não tava peixe, não. Porque aí a gente quer explicar pelas circunstâncias. As circunstâncias é que estão com problema. Mas nós temos um Deus que é acima das circunstâncias. É um Deus que cria as circunstâncias. Então este Deus, Ele está falando, faz o que eu estou dizendo. E eu me responsabilizo por botar o peixe dentro. A tua parte é jogar a rede. A minha parte é encher de peixe. E você talvez está dizendo, mas o meu casamento já era. Meu casamento a gente já não dá nem bitoca mais. É só farpa, é só coice. É um casamento que já não tem alegria. E aí você até se esforça para ser uma boa mulher. Você até se esforça para encantar o seu marido. Você até se esforça para fazer as coisas. Mas a hora que o outro já fala daquele jeito, você também já volta com tudo e fala, eu não quero mais. Acabou o vinho. Acabou o vinho. Mas deixa eu te dizer. Você tem poder de transformar a água em vinho? Mas eu quero te apresentar hoje o homem que tem poder de transformar a água em vinho. A tua parte não é de você transformar o teu casamento. A tua parte é encher as talhas de água. A tua parte é falar a Deus, eu quero me encher daquilo que é teu. A tua parte é fazer isso. A parte dele é transformar a água em vinho. Só Deus pode trazer o vinho melhor para o teu casamento. Só Deus pode transformar a água em vinho. Ele é a terceira pessoa do nosso casamento. E quando Ele chega, a tua parte faça tudo o que Ele te disser. Às vezes o Espírito Santo me incomoda e fala, não é a hora de você responder essa mensagem agora. Agora é a hora de você ir lá abraçar seu marido. Faz isso. Faz o que Ele está te dizendo. Quem vai tocar o coração do teu marido é o Senhor. A tua parte é ir lá abraçar. Mas que você esteja atenta à voz dele. A palavra conta que Davi estava fazendo de tudo para trazer a arca. Davi queria trazer aquilo que era a presença do Senhor. Mas ele coloca em cima ali
daquele jeito, de qualquer jeito, de carro de boi. E a hora que a arca vai cair, Uzá vai pegar a arca. Ele tem uma boa intenção. Ele vai pegar a arca. Porque ele não pode deixar cair. Vamos lembrar, a arca era o lugar da presença do Senhor. Que tinham ali todas as coisas consagradas. Lá no Antigo Testamento. E Uzá, ele vai pegar isso. E sabe o que acontece? Ele morre. Mas, gente, ele não tinha uma boa intenção. Ele não tinha uma boa intenção de segurar a arca para que ela não caísse. Sabe o que quer dizer o nome Uzá? Força. Quando você vai fazer na sua força, você não está fazendo no jeito de Deus e nem está contando com Ele. Quando você vai fazer na sua força, por isso você está se sentindo cansada, por isso você está sentindo que partes suas estão morrendo, por isso você está sentindo que é uma boa intenção, mas que acaba mal, que é que nem Cinderela, não dura até meia-noite. Porque você está fazendo na tua força. Depois, essa arca que tinha acabado de matar esse homem, Davi falou, bota na primeira casa aí que tiver, guarda a arca. E ela fica então na casa de Obed-Edom. Ela fica na casa de Obed-Edom. Ela fica ali meses. Mas ele é tão abençoado. Ele é tão abençoado. Aquele homem, a mulher começa a olhar para ele diferente, com ternura. O filho começa a ser mais ativo, mais prestativo. Eles enriquecem, eles têm ideias agora e empreendem. E Obed-Edom, em meses, ele começa a prosperar e a viver o extraordinário, porque a arca estava na casa dele. E sabe o que quer dizer o nome Obed-Edom? Servo do vermelho. Servo do sangue. É pelo sangue. Ele é servo do sangue. Ele está lá para servir aquilo que é o que o Senhor está dizendo. E sabendo que quem já fez é o sangue de Cristo. Quando você está fazendo na tua força, tá tudo pesado. E as suas intenções são boas, sim, porque você é uma mulher inteligente, você é uma mulher esperta. Mas você não é uma mulher que está contando com o Senhor. Você não é uma mulher que entende que o sangue dele é suficiente. E que você precisa ser serva desta verdade. É desta verdade, é em cima desta verdade que você deve andar. Tá pesado. Nós acabamos de estudar juntas a série do Sansão. Quantas vezes o homem que tinha a força como dom ficou pesado para ele porque perdeu a presença. Então, numa parceria, eu quero te dizer, se tá pesado, é porque você só contou com você. A diferença de Pedro e João é porque um deles, os dois foram com Jesus. Os dois eram próximos a Jesus. Os dois seguiram Jesus na hora que ele foi para ser condenado. Mas Pedro desistiu e negou no meio do caminho. E João foi até o final. E João seguiu Jesus. A grande diferença entre Pedro e João é que Pedro contava com o amor dele por Cristo. Ele fala, Jesusão, não sou Nutella. Eu não sou Nutella. Vão ter que me matar, Jesusão. Eu dou minha vida por você. Eu te amo, Senhor. Ele contou com o amor dele. João era o discípulo amado. Ele contava com o amor de Cristo. E ninguém fala que Jesus amava mais João. Quem se descreve como discípulo amado era o próprio João. Ele entende esse amor, ele conta com esse amor, ele coloca no centro este amor
que é o amor suficiente. Às vezes você pode achar que o teu amor é suficiente para salvar o seu casamento, que o seu amor é suficiente para resgatar o teu filho, que o teu amor é suficiente para seguir o Senhor. Já estou te dizendo, você é imperfeita e isso só vai fazer você se frustrar, você desanimar e querer jogar as toalhas como Pedro, você ser aniquilado como Zá, você perder a presença e até o seu dom como Sansão. Você sentir que faltou o vinho no teu casamento. Mas quando você conta com o amor de Cristo, quando é Ele o centro, quando é tudo sobre Ele, Ele é o centro. Então, você vai viver a parceria. Que não é uma parceria de iguais. Não é uma parceria de iguais. Ele é Deus. Ele é Deus e você é filha. Você vai fazer como filha e ele vai fazer como Deus. Você joga a rede, ele enche de peixe. Você enche as talhas e faz o que ele disser. E ele transforma em vinho. Você é servo do sangue e ele prospera a tua casa. Entenda, você se rende ao amor dele e ele te faz perseverar até o final. Essa é a grande beleza da parceria. A grande beleza da parceria é nós sabermos que a nossa parte é pedir e a dele é dar. Nossa parte é bater, a dele é abrir a porta. A nossa parte é ficar de joelhos e a dele é abrir o céu. A nossa parte é pôr o cajado e continuar marchando e a dele é abrir o mar. A nossa parte é retirar a pedra e a dele é ressuscitar Lázaro. Que você possa estar atenta ao Senhor. Mas se você está cansada, é porque você não está contando com Ele. E se nada está mudando, é porque você não está posicionada para que Ele conte com você. Com a tua pequena parte. Jesus não podia fazer peixe cair do céu para Pedro. Mas não. Chegou o tempo dele chamar Pedro para parceria. O maná caiu do céu lá atrás. Mas ninguém foi parceiro de Deus. E ele nem chamou para fazer coisas maiores. Agora, ele chama Pedro. E diz, joga a rede. Joga a rede. Ele diz, enche as talhas de água. Ele não podia fazer aparecer um monte de taça com vinho? Podia, ele é Deus. Mas ele nos chama a fazermos parcerias com ele. Porque a maior beleza numa parceria é relacionamento. É conhecermos o caráter um do outro. É desenvolvermos intimidade. Ontem a minha filha estava ajudando a carregar um secador que eu fui buscar na casa da minha irmã. Um secador e o fio era grande, então ela pegou a parte do fio. Eu podia segurar o secador sozinha? É claro que eu podia. Mas nós duas andando juntas, segurando o secador, enquanto a gente andava, a gente foi conversando. Estão aí? Travou? Eu ia tendo a alegria da companhia dela. Ela ia aprendendo de mim como faz as coisas e a gente ia conversando. E naquele momento a gente tinha intimidade. Você foi feita para se relacionar com o Senhor. Lá no Éden, antes da queda, o Senhor vinha passear com a gente. Passear com a gente no jardim. Você foi feito no 6º dia, depois que ele já tinha feito tudo.
Porque o sétimo dia era o dia do descanso, o dia da convivência, o dia do piquenique. O que o Senhor, Ele quer na parceria é se relacionar com você. Ele quer ter o teu coração pertinho dele. E não há nada maior e melhor para nós do que essa presença. Por isso que eu digo que quando nós nos relacionamos com Deus como um delivery ou como um reclame aqui, só no pede e pega, nós perdemos o mais bonito, que é nos relacionarmos com Ele. Que é segurarmos o fio e aprendermos com Ele. E conversarmos com Ele. E nos tornarmos amigos de Deus. Os filhos amados. Os filhos amados. O Senhor está te chamando para fazer parceria com Ele. Porque Ele tem saudade de você. Porque Ele quer estar perto de você. Porque o plano dele, primeiro para você, é você se relacionar com Ele. E ali, se relacionando, você vai sendo transformado de glória em glória. Até voltarmos à imagem e semelhança do Senhor. Obrigado por isso, Deus. Obrigado. Obrigado porque o Senhor nos chama para andar pertinho de você. Faz a sua obra, Senhor, mas conta com a gente. Conta com a gente. Senhor, eu quero te entregar mulheres cansadas hoje, mas que vão aprender a contar com o Senhor. Vão aprender a colocar o Senhor na história. Nós não andamos sozinhas. Nós não fazemos sozinhas. Nós não contamos só com a nossa força. Não, Senhor, isso tem nos feito ser mulheres mais cansadas, mais endurecidas, mais ranzinzas. Nós queremos ser doces, Senhor, e contar com o teu impossível. Porque nós temos um Deus que é por nós, que anda com a gente, que nos apresenta milagres e nos faz participar deles. E no final, carregar os cestos, para que nós tenhamos memoriais de quem é este nosso Deus. Ninguém é como o Senhor. Obrigada por isso. Nós te agradecemos nessa manhã pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua parceria. E nós te pedimos, Senhor, não nos deixe ser como usar e usar apenas da nossa força. Não nos deixe, Senhor, desanimar e contarmos apenas com a nossa sabedoria no nosso trabalho, no nosso ofício, no nosso casamento, na nossa maternidade. Não, Senhor, nós queremos andar de acordo com o que o Senhor estabeleceu para nós. Mas nós não podemos fazer isso sem o Senhor. Que o Senhor não solte as nossas mãos, que nós andemos juntas, Senhor, mas que entre uma mão e outra esteja sempre a sua. Nós dependemos do teu amor, nós dependemos do teu cuidado, nós dependemos de ti, Senhor. Que o Senhor possa estar sempre, sempre, sempre no centro. E que nós possamos, Senhor, fazer a nossa pequena parte com fidelidade, com os dons e com a graça que o Senhor nos concedeu. Obrigada, Deus. Nos posiciona. Nos posiciona. Que nós marchemos juntos do nosso grande general, que nunca perdeu batalhas. Temer por quê? Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas. Senhor, que no nosso coração não entre mais ansiedade. Que no nosso coração não entre mais medo. Que no nosso coração cresça a fé e a certeza que nós andamos do lado de ninguém menos do que o nosso Deus. Em nome de Jesus. Amém. Tem um menininho que é uma história, ficou famosa, americana. Um menininho que ele sofria bullying quando ele saía da escola. Tinha uns meninos que batiam nele, pegavam a mochila dele. E como ele era o pequenininho, ele sempre apanhava. E então ele escreveu uma carta. Ele escreveu uma carta para aqueles programas de TV, contando a história dele. Imagina como se fosse um Luciano Huck aqui no Brasil. E aí eles levaram os jogadores de futebol americano, todos grandões assim,
para ir lá com o menino, né? E os jogadores de futebol americano falaram para ele: esse é o nosso telefone. Esse é o nosso telefone. Quando você precisar, pode ligar pra gente, que a gente vai lá com você. Você acha que como que esse menino saiu da escola? Ele era o menorzinho, mas, gente, ele tinha o telefone dos jogadores de futebol americano. Eu acho que ele saiu até marrento, assim, sabe? Com a mochilinha. Porque ele tinha ninguém menos do que uns guardas gigantes diante dele. Ei, minha filha, você tem cavalaria do céu diante de você. Você tem o telefone de ninguém menos do que o pai. A hora que você liga, ele fala: sou eu aqui do outro lado. Você tem noção do que é isso? Temer por quê? Você anda como filha do rei. Ande à altura da sua identidade. E cuide das coisas do teu pai. Amém? 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 Que você tenha uma semana abençoada e cheia da parceria do Senhor. Se tá pesado, é porque você não tá contando com Ele. Conte com Ele. Conte com Ele. Conte com Ele. Até quarta-feira.